Chamusca, o que teve de diferente em relação à preparação da equipe já para esse jogo? Pensando, claro, a primeira vitória na competição e agora um jogo fora de casa e evidente que uma partida considerada complicada pelo fato do jogo ser de manhã em Salvador. Nós tivemos nessa semana, uma semana um pouquinho atípica, primeiro porque o jogo foi segunda-feira, né? Nós estamos acostumados a jogar ou no sábado ou no domingo e nós tivemos que jogar na segunda. Mas como a gente não teve jogo no meio de semana, foi uma semana muito interessante para nós, porque a gente pôde construir todas as etapas para o jogo de domingo. Treinar num horário mais próximo ao horário do jogo, treinando todos os dias pela manhã. Tivemos um tempo para as 48 horas que a gente precisa para recuperar os atletas, já que o jogo de segunda-feira foi um jogo muito desgastante fisicamente, principalmente pelas circunstâncias que envolveram o jogo, e um desgaste emocional muito grande, porque a gente jogou o tempo todo atrás do marcador, tendo que buscar um resultado. Então nós conseguimos recuperar, conseguimos analisar, estudar bem o adversário. Nosso adversário teve que jogar na quarta-feira, a gente pôde recuperar nossos jogadores, e a gente teve também a oportunidade de testar uma formação, mudando ali em 2 setores, para que a gente possa melhorar em alguns aspectos, principalmente na fase defensiva do jogo, e aí a gente, em consequência dessas melhoras, a gente possa fazer um jogo consistente, de boa performance e conseguir aquilo que a gente vem buscando, e eu acho que a gente já vem merecendo pela produtividade, principalmente nos 3 últimos jogos, que é um resultado positivo num confronto direto contra o adversário que está um ponto na nossa frente e a gente pode passá-los. Então, sabendo de todas as dificuldades, o Vitória vai buscar um jogo de recuperação, porque eles perderam também pela Copa do Nordeste, estão sob pressão, então a gente sabe que vai ser um jogo com uma característica muito difícil. Jogar no Barradão, eu trabalhei no Vitória, sei o quanto é difícil enfrentar o Vitória no Barradão, mas tivemos, como eu falei anteriormente, uma semana de preparação muito boa para que a gente possa fazer um jogo qualificado. Em quais setores o time deve ter alteração aí, Chamusca, para esse jogo? Alterações na defesa, no setor defensivo, e a gente vai alterar um pouquinho também na parte ofensiva. O setor que vai ficar um pouquinho mais preservado é o meio-campo. Falou muito em equilíbrio, né? Que realmente numa partida o time de futebol tem que ter equilíbrio. Digamos que a zaga é o setor que vem mais pecando, Chamusca, que tem sido muito criticado. Eu não costumo trabalhar com esse tipo de possibilidade de que existe um setor que peque, até porque eu gosto sempre de colocar que existem as fases do jogo. Na fase defensiva, o trabalho começa a partir dos atacantes. E tem situações que acontecem no jogo, por exemplo, no jogo do CRB nós tomamos um gol de falta. Aí não tem responsabilidade nenhuma da zaga, é uma situação de bola parada. Às vezes é um gol de bola parada que você toma, muito também pelo mérito do adversário, até porque se não houver erro no jogo, todo jogo acaba 0-0, né? Então existe o mérito do adversário também. Mas a responsabilidade é do treinador e da comissão técnica melhorar, na verdade, o sistema defensivo. Mas as trocas que acontecem é para que a gente mude o sistema e melhore o sistema. Não porque uma ou determinada peça não está funcionando. Que ela pode acontecer você mudando no sistema num jogador de ataque, uma melhora no sistema defensivo, de uma situação de ocupação melhor de espaço ou de mais intensidade no portador da bola. Então, o futebol é muito complexo e não se define um resultado de um jogo simplesmente pela mudança de um ou dois atletas. O resultado é muito mais complexo do que isso. Então, as mudanças que estão acontecendo, elas acontecem para que a gente possa melhorar no aspecto defensivo como um todo o nosso jogo e possa sofrer menos gols, que aí a gente vai estar mais próximo a vencer. Chamusca, o Samuel Xavier está regularizado. O quanto é que ele pode acrescentar na sua equipe e tendo a possibilidade de estrear no domingo? É um jogador importante, que tem uma história muito bacana aqui no Clube de Conquistas, já tem uma identidade com o torcedor, conhece bem a competição, né, a Série A, por isso que ele foi contratado também. Um fator atenuante para a estreia do Samuel é que ele está em ritmo, já que ele jogou na última semana. Então, é um atleta que com certeza vai agregar muito para nós. Tem como falar da condição do Arthur? Porque a gente viu que ele estava treinando,
tal, pelo menos participou do início do treinamento, e aí a gente viu lá, deu para notar, ele saindo do vestiário com o tornozelo bem inchado, Chamusca, ele também colocou gelo ali, um procedimento normal, né? Ele vai para o jogo, vai ser relacionado? Não, o Arthur não vai. Na verdade, a gente trouxe ele para movimentar um pouquinho, para ver como é que seria a condição dele calçando a chuteira, vindo para o campo de jogo, até porque nós temos uma outra decisão na quarta-feira e a gente já está pensando, a gente não pode pensar apenas no jogo de domingo, a gente precisa pensar um pouquinho na frente. Pensando na frente, ontem ele respondeu muito bem ao tratamento, então a fisioterapia, o departamento médico achou coerente trazer para que ele pudesse fazer uma movimentação e a gente vê como seria a reação dele a essa movimentação. Mas ele ainda está sentindo muita dor no local, o tornozelo ainda está inchado e o atleta deve ficar aqui. A gente vai investir 100% no seu tratamento para que quarta-feira ele possa estar junto com o grupo nos ajudando. Essa primeira vitória está ficando madura, Chamusca? Eu acho que sim, principalmente pela performance dos últimos 3 jogos. Eu acho que a gente já está, pelo que a gente apresentou, a gente já está merecendo um resultado melhor. O jogo do Corinthians foi um jogo muito consistente, time muito organizado e eu gostei muito da postura. O jogo do CRB foi um jogo onde, apesar o adversário ter saído na frente, mas a história do jogo foi sempre a gente com controle e jogando no campo do adversário, inclusive com a posse de bola muito maior e com um número também de finalizações muito alto. Esse último jogo foram 62% de posse de bola, 20, e, se eu não me engano, 26 finalizações contra 10 ou 12, 22-10 do adversário. Então, os números e a proposta e a performance dão um indício de que a equipe está numa maturação e num processo de crescimento na competição, onde está muito próximo de acontecer a nossa primeira vitória. E a gente vai trabalhar muito para que aconteça em Salvador, sabendo da dificuldade, respeitando o Vitória, sabendo da força que o Vitória tem, mas a gente está muito motivado para fazer um jogo de excelência e conseguir sair com resultado positivo. Só mais uma, Chamusca. Hoje a atual condição dos times é uma luta pela permanência na competição. Sim. Sei que está muito longe ainda do fim e tal, mas o jogo, por ter essa condição das duas equipes atualmente na zona de rebaixamento e tal, ele ganha uma importância ainda maior para vocês? Pelo momento, né? A gente precisa vencer, precisa pontuar e o adversário também tem a mesma necessidade que nós, né? Vamos dizer que a gente está brigando pelo mesmo espaço. Então, o jogo se torna tão difícil e tem um outro aspecto também, que é o último resultado do adversário, né? Que força e motiva o adversário a buscar um jogo de recuperação. E o entendimento deles lá também deve ser o mesmo que o nosso, né? Eles estão jogando em busca dos 45 pontos, nós também, então vai ser um confronto direto e o confronto direto sempre torna o jogo muito difícil.